Nesta aula, vamos aprender sobre o sistema de numeração decimal. Vimos anteriormente os sistemas de numeração egípcio, babilônio e romano. Agora, na sequência, veremos os algarismos indo-arábicos. Este sistema, composto de 10 símbolos, é de origem hindu. Iniciou-se em meados do século V d.C., que são os algarismos que usamos no dia a dia. Veja, temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 símbolos aqui. Para que os números não fossem confundidos, estipularam uma regra. Os símbolos teriam valores diferentes conforme a posição que ocupavam no numeral. Então, o 0 ele é diferente do 1. E 1 ele representa uma quantidade, enquanto o 0, nenhuma quantidade. O 2 ele é diferente do 1. Ele representa duas quantidades e uma quantidade. Então, cada um tem a sua posição, tem seu símbolo diferente. A posição e o símbolo diferente refere-se à quantidade e o símbolo dele que é diferente, que seria o numeral. E assim nasceu o sistema de numeração decimal. Estes símbolos foram levados à Europa pelos árabes e hoje são denominados algarismos indo-arábicos. Vamos ver aqui uma tabela aqui. Essa tabela aqui mostra esses mesmos algarismos, os símbolos hindus do ano 800, os símbolos arábicos do ano 900, os símbolos espanhóis do ano 1000 e os símbolos italianos do ano 1400. Esse sistema de numeração apresenta dois aspectos muito importantes: o uso do zero e o valor da posição dos símbolos. Mas o que é o valor da posição dos símbolos? Em um numeral composto de 2 ou mais algarismos, cada algarismo escrito à esquerda de outro vale 10 vezes mais do que se estivesse no lugar desse outro. Então, se eu tivesse, vejamos um exemplo, o número 564. Ele vai ser diferente do número 546. Mas como podemos enxergar esta diferença? 564 significa 5 centenas que equivale a quanto? A 500. Tanto um como o outro eu tenho 5 centenas, que equivale a 500. Mas vamos falar primeiro do número 564 aqui. Tá? Vamos falar primeiro desse número aqui. Ele equivale, 5 centenas são 500. Eu tenho aqui, nesta posição do número, eu tenho 6 dezenas, que equivale a 60 unidades. Tá? E 4 unidades. Que equivale a 4. Se eu somar esses números, eu tenho o quê? 0 mais 0 mais 4, 4. 0 mais 6, 6. 5 mais 0 mais 0, 5. Porque aqui não tem nada, então é 0. Tá. E o número 546? Se eu escrever aqui 546, tá? Então eu vou ter o quê? Primeiro número aqui da frente, do lado direito, eu tenho 5 centenas, que é a casa das centenas. Então isso aqui vai ser igual a 500. Depois aqui eu tenho o quê? 4 dezenas. Quatro dezenas equivale a 4 vezes 10, que é 40. Depois aqui eu tenho 6 unidades. Que equivale a 6. Se eu somar, eu tenho 0 mais 0 mais 6, 6. 0 mais 4, 4. 5 mais 0 mais 0, 5.
Então, tenho 564 e 546. Nós podemos notar que o número 6 aqui equivale a unidades nesse número, mas aqui equivale a dezenas. 6 é diferente de 60. 4, neste número aqui, equivale a 4 unidades. Neste outro número aqui equivale, que é 546, equivale a 4 dezenas. 4 dezenas diferente de 4 unidades. Basta um número que você troque no algarismo de 3 algarismos que ele já fica diferente. Veja só, troquei a posição do 6 com 4, tive 546, já é outro número diferente. Então, nós podemos dizer que 564 é diferente de 546. Agora, para que haja um entendimento melhor, podemos trabalhar com os números através de uma tabela. Vejamos essa tabela aqui, né? Onde nós temos aqui, vamos supor, eu tenho o número 995, onde eu tenho 5 unidades, 9 dezenas, 9 centenas. Mas essa tabela, ela divide, né, os números em classes. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe. Cada classe tem um nome. Essa é a classe, primeira classe das unidades, segunda classe dos milhares, terceira classe dos milhões, quarta classe de bilhões, quinta classe trilhões. E cada uma dessas classes é dividida sempre em 3 subclasses, que são as mesmas para todas as classes, que são as unidades, dezenas, centenas. Na classe dos milhares eu tenho unidades, dezenas, centenas. Na classe dos milhões eu tenho unidades, dezenas, centenas. Na classe dos bilhões eu tenho unidades, dezenas, centenas. E na classe dos trilhões eu tenho unidades, dezenas, centenas. Se eu quisesse escrever, vamos supor, 0 unidades, eu poderia colocar aqui 0 unidades, né? É 0, né? Ah, eu quero colocar 10 unidades, então tenho uma dezena aqui, ó. 10, uma dezena, que vale a quantas unidades? 10 unidades. Ah, eu quero escrever o número 125. 125, se eu já estou falando 125, eu sei que tem 5 unidades. 20, eu sei que tem 2 dezenas. E 100, eu só sei que tem uma centena. Então, 125. Mesma coisa, ó, 995, 900, então 9 centenas. 90, 9 dezenas, 5 unidades. 1327, mil é uma unidade de milhar. 300, 3 centenas. 27, 2 dezenas e 7 unidades. Se eu tiver um número maior, 135.435. Então, 135.000, ó, 1000 já é de milhares, então é 1 cento. Então, uma centena de milhar, né? 35.000, 30 é 3 dezenas de milhar. 5.000, 5 unidades de milhar. 400, 4 centenas nas unidades. Dezenas, 35, 3 dezenas, né? Na classe das unidades, e 5 unidades. Então, 135.435. Tá? Com esse tipo de conhecimento aqui, eu posso utilizar para as operações básicas, adição, subtração, multiplicação e até divisão. Tá? E assim termina a nossa aula. Na próxima aula, veremos os números naturais. Até lá, continue estudando e praticando exercícios.